E quem vai comentar mais desses dados aqui com a gente é o João Gabriel Pio, economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Bem-vindo por aqui, João. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre os resultados do Boletim Focus, né, de hoje. Vamos lá, Divulgados João. hoje, né? 12ª semana que a gente tem um aumento da projeção de inflação. Inclusive tivemos, né, o IPCA 15, essa prévia de inflação sendo divulgada nessa semana, já mostrando justamente uma inflação bem resiliente ainda em momentos que a gente tem taxa Selic muito elevada. O que essa combinação de expectativa de inflação elevada junto com a atividade econômica ainda muito forte revelam para a gente sobre a economia brasileira? É menos espaço para corte da Selic? Na verdade, você foi num ponto sempre certeiro, né? Os resultados divulgados da semana passada ajudam a entender um pouco, né, o resultado do Boletim Focus divulgado hoje pela manhã. E esses resultados, eles, de maneira geral, precisam ser lidos assim, com bastante atenção, né? Principalmente com relação à própria expectativa de inflação, aliado, né, justamente a esses indicadores que foram divulgados ao longo da semana passada. Aí, mais especificamente, o próprio PIB, né, que, em maneira geral, apesar de ter, né, vindo em conformidade com as expectativas de mercado, né, quando a gente olha os componentes, ele mostra uma certa aceleração em relação ao quarto trimestre de 2025. Além disso, né, também conseguimos, né, avaliando os resultados para o mercado de trabalho, né, apesar, né, do CAGED, né, ter mostrado uma certa moderação, vindo um pouco abaixo, né, da expectativa de mercado, a PNAD mostrou uma aceleração do rendimento do trabalho, né, e o rendimento do trabalho ao longo desse ano, na verdade desde o ano passado, né, vem avançando acima, né, da produtividade do trabalho. Então, é evidente que esse cenário ele acaba pressionando o custo unitário do trabalho. É evidente que tem ali uma pressão inflacionária vindo, né, pelo lado do custo. Esse resultado, né, esses resultados, de maneira geral, eles foram capturados, né, pelo IPCA 15, como você muito bem mencionou, que veio acima das expectativas de mercado, com surpresas positivas, né, relacionadas à alimentação no domicílio, habitação e vestuário de maneira geral. Mas, né, vamos dizer assim, associando isso ao contexto da política monetária, os indicadores mais importantes foram a aceleração da inflação de serviços subjacentes, que está diretamente relacionado ao mercado de trabalho e aos núcleos de inflação. Então, esse ambiente, né, de uma atividade, né, mais resiliente, né, mostrando sinais de retomada associadas, né, a um mercado de trabalho ainda apertado, né, acabam tirando espaço para uma redução dos juros mais consistente ao longo desse ano. Pois existe risco também da Selic voltar a subir, João? Eu te pergunto isso porque há pouco tempo, até antes dessa guerra, essa era uma possibilidade distante. Aliás, até antes da guerra a gente tinha, na verdade, até o mercado começando a prever mais corte de juros para esse ano pela trajetória que a gente tinha. Só que, com tudo isso que você vem falando para a gente, né? Mercado de trabalho, inflação aqui no Brasil, enfim, atividade econômica mais forte, faz sentido realmente discutir possibilidade de aumento da Selic nesse ano? Ainda é importante lembrar que o Banco Central Americano também tem um cenário bastante difícil para poder continuar cortando os juros. Então, você vê espaço para isso, para de repente a gente ter no segundo semestre uma retomada do ciclo de alta da Selic? Olha, não necessariamente retomada, né, vamos dizer assim, elevando a trajetória, né, da taxa de juros no Brasil, mas vem ganhando força no mercado, né, a expectativa de um final de pace de redução, né, do ciclo de corte de juros na casa de 14%. Né? Vale lembrar que antes do início da guerra, né, na verdade mais próximo ao início do ano, a expectativa é que a taxa de juros fecharia algo em torno de 12%. Hoje o Focus, né, já sinaliza uma expectativa de corte de ciclo final na casa de 13,25%. Né? Mas, né, como eu mencionei, vem ventilando no mercado a possibilidade, né, do ciclo de corte de juros finalizar na casa de 14%. Como se observa isso? Né, primeiro, pelos indicadores econômicos de resiliência do mercado de trabalho, mais especificamente, né, capturados pelo IPCA 15, como eu mencionei, né, os serviços subjacentes se mantêm ali num nível em torno de 7%, o núcleo de inflação também na casa de 6%, e quando nós olhamos a curva de juros,
né, que dá, vamos dizer assim, consegue capturar de certa forma essa trajetória, situam-se na casa de 14%. Então, né, não acredito numa retomada de aumento de ciclo de aumento de juros, pelo menos não nesse momento, mas sim, né, um espaço para um corte menor do que era esperado no início do ano. Agora, João, quando a FENG conversa com empresários da indústria, qual que tem sido a principal preocupação hoje, né? Porque, assim, mesmo com a taxa Selic bastante elevada, a gente já tem uma atividade econômica muito resiliente, você muito bem já apontou isso também aqui pra gente. Mas temos essa preocupação com a inflação, combinado com a atividade econômica resiliente, juros que ainda está muito elevado, custo de crédito que ainda preocupa, desaceleração futura da demanda, porque é preciso lembrar que a expectativa é que o PIB comece a reduzir no segundo semestre. O que mais tem preocupado os empresários nesse momento? Qual que é o sentimento predominante dentro do setor produtivo nesse momento? Olha, o sentimento, né, sem dúvida, assim, de maior preocupação é com os juros, né? Hoje os juros, né, real do Brasil está na casa de 10%. Então, quando o empresário ele coloca isso na balança, ele fala, olha, vou realizar um investimento ou não? E é evidente que isso acaba deteriorando a capacidade produtiva, né, no próximo passo, né? E vale destacar, né, quando nós olhamos, né, o ano eleitoral, né, uma série de medidas, né, que têm sido adotadas, principalmente na questão do crédito, né, de estímulo ao mercado de crédito, deve pressionar ainda mais a inflação. Então, o mercado, em geral, os empresários enxergam, vamos dizer assim, que o governo tem dado sinais, né, vamos dizer assim, de um impulso, apostando no consumo, né, como para manutenção da atividade econômica, mas com um custo maior para os próximos anos. Então, esse é mais ou menos o cenário, né, que os empresários têm sinalizado, e é evidente, com os juros altos, isso acaba contaminando a atividade econômica para os próximos anos. E o papel do fiscal nessa equação? Porque assim, a gente tem muito ouvido sempre, né, de economistas, enfim, dos setores produtivos, que a dificuldade de reduzir a inflação decorre muito por causa da política fiscal expansionista. Não é o mesmo, né, que o governo defende, que inclusive a Fazenda defende, e que aliás também veio sendo pontuado pelo Banco Central, que vê agora com muita preocupação esse cenário externo, a guerra no Oriente Médio, isso tudo tornou o cenário ainda mais delicado e preocupante. Na sua avaliação, o Banco Central luta sozinho contra essa inflação? Há um descompasso entre política fiscal e política monetária? Não, sem dúvida, né? Quando nós olhamos o esforço, né, do Banco Central para trazer a inflação para a meta, né, inclusive com uma política monetária extremamente restritiva, né, na casa aí de 14, 15% por um período prolongado, né, a gente percebe em contramão a isso uma política fiscal expansionista, ou seja, né, o governo, por meio, né, do seu poder fiscal, né, do seu poder expansionista, tem pressionado a atividade econômica, seja ela, né, impulsionando gastos, aí a gente tem uma série de medidas, mas mais especificamente estimulando o mercado de crédito. Aí eu posso citar o próprio Desenrola 2.0, né, o consignado privado, né, as estimativas, né, aqui da FIENG, em geral, giram que apenas nesse ano teremos um impulso no mercado de crédito na casa de 200 bilhões de reais. Então, é evidente que isso, né, deve contribuir para a manutenção da atividade, sobretudo do consumo, em 2025, mas com um custo elevado para os próximos anos e dificultando novamente, né, o poder da política monetária. Amarrar o nosso papo nesse momento, João. O que temos agora, olhando para essa inflação e tendo em vista que a gente só tem aumentado essas projeções de inflação, desancorando cada vez mais, é inflação de demanda ou é inflação de oferta? Olha, você tem, né, dois pontos, acho que a sua pergunta é bem interessante. A gente não dá para descartar a inflação que vem do cenário externo, do choque externo, né, enfim, dependendo do desenrolar do conflito dos Estados Unidos barra Israel com o Irã, isso gera uma repercussão externa, contaminando a inflação interna. A gente observa isso, né, que a expectativa de inflação ela teve uma aceleração a partir, né, de março, devido ao conflito, mas também nós temos esse papel interno de pressionar a inflação, com uma atividade resiliente, com um mercado de trabalho, né, bem apertado, né, com rendimentos, né, crescendo acima do custo, né, da produtividade, que tem pressionado o custo unitário do trabalho, como eu mencionei, e o papel né, do governo no ano eleitoral.
né, que acaba criando uma série de estímulos de curto prazo, que devem sim, né, gerar resultados, né, sobre o consumo, mas com um custo, né, maior para os próximos anos. Perfeito, quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos com João Gabriel Pio, economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Meu querido, muito obrigada. Boa semana para você e até uma próxima. Obrigado, Débora. Foi um prazer falar com Até você. mais.